7. Queridos, fique muito à vontade entre nós. É um prazer imenso receber vocês. Cadê o Jonathan? Não veio hoje? Mandou uma mensagem ontem dizendo que vinha. É o diabo que está furioso. Tem crente que espiritualiza tudo, né? Foi. Esse microfone está meio bicolor, né, irmão? Não é leão, não. Leão é bíblico. Olhe para mim aqui. Acho que ele veio aqui no meu ouvido falar: esse microfone está igual o remo. Diz que, olha, misericórdia, Jesus, da vida desse obreiro. Queridos irmãos, fique muito à vontade entre nós. É um prazer imenso receber vocês, tá bom? Manda um abraço para o Jonathan. Ele falou que vinha, não sei por que não veio. É um prazer imenso. A igreja está feliz com a presença de todos os nossos irmãos. Todos, se é verdade, nós vamos dizer um amém bem forte no 3. 3. Amém. Esse amém é para você voltar sempre. João capítulo 14, abra sua Bíblia. E eu tenho aqui 20 minutos, 30 minutos para deixar uma palavra para o seu coração. Eu trouxe uma palavra pronta para pregar hoje. O esboço está pronto aqui, mas eu vou pregar essa palavra aqui. Queridos irmãos, o evangelho de João, ele é um evangelho muito singular. Quando você estuda os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai observar que esses evangelhos, eles têm suas formas para falar da vida de Jesus. Olha aqui para mim. Os evangelhos, eles não são histórias teológicas, como as cartas paulinas. Não tire sua atenção daqui, tá? Deixa o pessoal levantar, sair, não tire sua atenção daqui, por favor. Os evangelhos não são cartas teológicas, eles são narrativas. Por exemplo, em João você não encontra nenhuma parábola. Em Mateus você tem cerca de 20 parábolas. Em Marcos você tem detalhes de milagres. Em Lucas você tem muitas palavras e muitas narrativas. Lucas era historiador. E por que João não tem, então, nenhuma parábola? Porque João não está preocupado em fazer narrativa. Segundo o Dr. Hernandes Dias Lopes, João é o livro mais lido do planeta Terra. Ele tem 5 livros na Bíblia: o Evangelho de João, as 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro do Apocalipse. Ele é o autor de cara mais lido do planeta Terra. E quando João ele vem escrever o seu Evangelho, ele não vai apresentar Jesus como rei, como Davi apresentou, como Mateus apresentou. Ele não vai apresentar Jesus como servo, como Marcos apresentou, muito menos como filho do homem, como Lucas apresentou. Mas João vai apresentar Jesus como Deus. Quando Mateus, Marcos e Lucas falam de milagres, falam de quê? Eles usam a palavra grega dunamis. A palavra dunamis foi traduzida como poder para nós, ou milagres. Só que João não usa essa palavra no Evangelho. João substitui essa palavra por uma palavra chamada prosecheu no grego, que significa sinal. Então, em João não acontece milagres, em João acontece sinais. E João ele é muito ousado. Porque João ele vai mostrar de forma teológica, segundo o Dr. William Barclay, João ele é um evangelho teológico. E João, de forma teológica, ele vai apresentar Cristo como Deus. Ele é muito ousado. E os 21 capítulos desse versículo, desse livro aqui, vão contar a história de Jesus de uma maneira linda, de uma forma maestral. Dr. John MacArthur, um grande teólogo americano, para mim um dos melhores vivos até hoje, vai dizer que do capítulo 1 ao capítulo 12, João está narrando 33 anos e meio. 33 anos e meio. Só que do capítulo de número 12, qual capítulo? Até o 21, ele está narrando a última semana de Jesus na terra. Então quando você chega no capítulo 12, que Jesus chega na casa de Lázaro, em Betânia, até o capítulo de número 21, a narrativa está narrando uma semana, a última semana de Jesus na terra. No capítulo 12, Jesus chega em Lázaro. No capítulo 13, ele lava os pés do discípulo. No capítulo 14, esse sermão. No capítulo 15, ele diz que ele é a videira. No capítulo 16, ele manda o Consolador. Demorou. No capítulo 17, ele faz a oração sacerdotal. Olhe para mim, segure. A oração sacerdotal. No capítulo 18, ele está no Getsemane. No capítulo 19, ele está crucificado. No 20, ele ressuscita. E no 21, João dá testemunho dele. Só que o que chama a atenção nesse texto aqui é o nível de líder que Jesus é. Presta atenção. Quando você pega todos os 4 evangelistas, quando eles vão falar da crucificação de Cristo, você vai ver que Cristo está passando por um momento muito terrível. Por quê?
Inclusive João, ele é o evangelista que vai dizer que dos poros de Jesus vão expelir sangue. Por quê, pastor? Porque ali naquele momento, Abacuque, está sobre Jesus uma pressão humana, que ele é homem, está sobre Jesus uma pressão psicológica e está sobre Jesus uma pressão espiritual. Simplesmente Jesus está levando para a cruz todos os pecados de todos aqueles que serão salvos. E a sua parte humana, que a gente dá para ver, que parte humana? Por exemplo, Marcos capítulo de número 4, versículo 35, o autor vai dizer, pastor Bruno, que ele estava num barco dormindo. Então Deus não dorme. Logo a gente entende que esse Deus está encarnado. João capítulo 4, na beira de um poço com uma mulher samaritana, nós vamos ver um Deus pedindo água. Deus não tem sede, né? Lá no evangelho de Mateus a gente vai ver alguém perguntando para ele, quando é tua vinda? Ele falou, eu não sei, só sabe o Pai. Então esse Deus, ele está encarnado, ele é homem. Agora, pastor, de que forma? Por exemplo, quando a gente estuda a Trindade, diga assim comigo rápido, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente entende que os três são um só em poder. Como assim? O Filho não tem mais poder que o Pai e o Espírito mais poder que o Filho. Eles são iguais em poder. Só que eles têm diferença em pessoas. Eles são três pessoas diferentes, mas eles têm a mesma essência. Eles têm o mesmo quê? A mesma essência. Só que Cristo, ele foi o único desses três que conseguiu encarnar. Agora, pastor, me fala uma coisa. Por exemplo, quando você coloca rapidinho aí, Breno, João capítulo 1, versículo 1. E esse evangelho, ele é conhecido como evangelho helênico. Por quê? Porque ele está falando para grego. Olha aqui, Mateus fala para judeu, para quem? Marcos para romanos, Lucas para gentios no contexto universal, mas João está falando para gregos. E quando ele escreve isso aqui, João 1:1, João capítulo 1, versículo 1, quando ele escreve esse texto aqui que ele vai colocar, no princípio era o verbo, no princípio era o quê? A versão NVI, quem tem na mão ela aí, está escrito assim, no princípio era a palavra. A NVI traduziu como a palavra. Aqui em português, as duas versões, olha para cá, crente, ela pode aparecer como palavra ou pode aparecer como verbo. Só que na língua original, no grego, essa palavra aí é logos. Diga comigo assim, logos. E se você já estudou, você sabe que o logos, ele é sem conceito. Como assim? Quando Platão, Aristóteles, todos os pré-socráticos e os pós-socráticos foram definir o logos, eles simplesmente não conseguiram uma definição. Por quê? Porque quando você pega o dicionário grego e vai pegar essa palavra logos, vai dar um monte de conceito. Por exemplo, o logos é aquele que traz a existência, o logos é aquele que dá ordem, o logos é aquele que faz tudo existir, o logos é aquele que dá vida. Então João, quando começa esse evangelho, ele está sendo muito ousado, ele está dizendo assim, no princípio ele era Deus. Ele está dizendo que Cristo Jesus, ele é Deus. Então ele vai apresentar aqui a divindade de Jesus. Só que preste atenção, Jesus está indo para a cruz. Jesus está indo para onde? Volta para o capítulo 14, versículo 1. Jesus está indo para a cruz. E quem está precisando de uma palavra nesse momento é Jesus. Porque a parte dele humana sentiu, e eu te provo biblicamente. Eu gosto sempre de embasar com base bíblica. Prova, pastor. No Getsemane ele fez uma oração. Pergunte qual? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele termina a oração dizendo, porém, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque ele tinha que passar por aquele processo. João capítulo 4, versículo 4, olha o que diz o texto. Era necessário ele passar por Samaria. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que o mundo estava predestinado, a vinda de Cristo estava predestinada antes da fundação do mundo. Dr. Hernandes Dias Lopes, abre aspas, fala uma frase que eu acho interessantíssima. Pergunte qual? Ele diz que a agenda de Jesus não foi feita aqui na terra, mas que a agenda de Jesus foi feita no céu. Então, às vezes alguns pregadores são muito infelizes quando eles dizem assim, Roma matou Jesus, os fariseus mataram Jesus, os saduceus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus. Quem já ouviu isso aqui? Levante a mão, por favor. Algumas pessoas já ouviram. Irmão, como é que alguém vai matar Deus? Como é que alguém vai matar aquele que tem todo o poder? Como é que alguém vai matar aquele que é soberano, que rege todas as coisas? Apesar dele estar como homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. E a natureza humana não substituiu a natureza divina. Preste atenção, por que eu estou falando isso? Porque tudo que Cristo fez foi realmente se entregar. Ele quis se entregar, e isso, por exemplo, para você entender, antes de Deus falar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, haja luz, já estava destinado, antes de haver terra, não tinha nem fagulha da tua vida, não tinha nem fagulha de terra, e antes de Deus falar, existe terra, existe cosmos, já estava destinado que o Filho vinha se revelar, que o Filho vinha encarnar, e que o Filho vinha morrer. Só que ele decidiu, por algum motivo, irmão, presta atenção, tudo tinha que dar, tudo estava para dar errado. Pergunte por quê?
O Augusto Cury, ele é psicólogo e psiquiatra. Ele viveu 20 anos ateu. Ele é o autor mais lido do século. Ele é um dos psiquiatras mais conceituados, não do Brasil, mas do planeta Terra. Viu? E quando ele foi estudar a mente, você viu o Ezequiel falando aqui, que o Vitor era colérico, que eu era sanguíneo. Ele foi estudar a personalidade de cada discípulo. E o resultado da pesquisa do Dr. Augusto Cury foi 2. Ou Cristo era doido ou ele era Deus. Pergunte por quê? Porque cientificamente, dentro da psicologia e da psiquiatria, era impossível dar certo a equipe de trabalho de Jesus com os homens que ele escolheu. Preste atenção, quando Jesus chegou em Jerusalém, havia uma expectativa muito grande. Pergunte qual? Todos os profetas, 4 menores e 12 maiores, falaram que quando o Messias, Jesus, chegasse em Jerusalém, ia começar uma nova era, um novo tempo. Por exemplo, Isaías capítulo 11, nota para estar lendo na tua casa, que a gente não tem tempo de observar, vai dizer que o boi vai comer junto com o leão e não vai morrer, que a criança vai meter a mão na toca da cobra e a cobra não vai picar ela. Então a gente vai viver um momento de reversão. Pergunte qual? A terra vai voltar ao estado do Éden. E há uma expectativa muito grande. Qual? Que quando Cristo chegar, o Messias chegar, tudo vai mudar. Mateus capítulo de número 11, versículo 1, 2, 3 e 4. Olhe para mim. João Batista está preso e ele passou 30 anos. Quanto tempo? Falando que o Messias vinha. E quando João Batista passou no deserto pregando, dizendo que vinha o maior do que ele não era digno de desatar a sandália, que ele batizava com água, que esse batizava com fogo, só que em algum momento ele duvidou. Por quê? Ele pegou 2 discípulos e disse assim: peraí, se ele é o Messias, como é que eu estou preso? Porque na cabeça de João Batista, e todas as profecias diziam o seguinte: pergunte o quê? Que quando o Messias chegasse, tinha que acabar o sofrimento e começar uma era boa. Então como é que o Messias chegou? Aquele que vem libertar de Roma chegou e João está preso. Aí ele pega 2 discípulos, quantos? E fala: vão lá com ele. Pode ler na tua casa, Mateus capítulo 11, do 2 ao 4. Aí ele chega com Jesus e pergunta assim: olha, é tu aquele que nós esperamos ou a gente tem que esperar outro? Jesus responde: volta lá com João Batista, levante a mão e receba essa profecia. Volta lá com João Batista e fala assim para ele: ó, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Diga amém comigo. Amém. Só que preste atenção, qual era a lógica? A lógica era o seguinte: Jesus vai chegar em Jerusalém, aonde? Nem para Jerusalém ele foi, capital. Ele foi para o interior, Galileia. A expectativa é o Messias vir para cá, para a capital, onde está só a nata, Belém do Pará, né? Vai pegar só os melhores, quem? Saduceu, fariseu, escriba, doutor da lei, só os intelectuais que estudam no Sinédrio. Vai fazer uma equipe de trabalho top. E vai fazer o quê? Vai sair bombando aqui em Jerusalém pregando o evangelho, vai implantar o reino. E olha a cabeça deles. A mãe de um chegou: Senhor, no teu reino, que um sente à tua esquerda e o outro sente à tua direita. A resposta dele: mulher, o meu reino não é desse mundo. Porque Jesus não veio implantar aqui, olhe para mim, um reino físico. Ele veio implantar aqui um reino espiritual. E olha só a equipe de trabalho de Jesus, que não dava para dar certo. Ele falou assim: bora, ladrão. Povo ruim de dar glória a Jesus. Bora, ladrão. Bora, cobrador de imposto, porque nem o dízimo deles eles aceitavam. Bora, mentiroso. Bora, traidor. Ele escolheu o pior dos piores dos Isso não te lembra nada não, irmão? Amém. Parece que ele é especialista em fazer. Bora na Bíblia, bora. Quem era o pior, Esaú ou Jacó? Jacó. Escolheu quem? Jacó. Sempre ele vai e aparece atrás dos piores. É por isso que a gente está aqui nessa noite, irmão. Não pense que é porque tu é cheiroso, não. A gente é ruim mesmo. A gente só prestava para ser salvo, querido. Presta atenção aqui. Só que agora Jesus está indo para a cruz. É a última semana dele. Aí ele olha, tem 12. Quantos? Homem que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Pedro é brigão. Judas é mentiroso e traidor. Mateus é soberbo. João é agoniado, que ele fala. João foi uma vez evangelizar em Samaria. Aí ele chegou em Samaria. Aí ele chegou lá e falou assim: bora pregar. Jesus falou: vão de 2 em 2. Ele foi com mais um, chegou. Ninguém ouviu a pregação dele. Ele voltou muito mordido. Chegou com Jesus e falou: Senhor, bora orar para cair céu, fogo lá agora, para matar todo. Agoniado. Ali para mim aqui. E não dava certo. Aí Jesus olhou para 12 homens. Presta atenção. Diga assim comigo. Fala, pastor. Os discípulos só vão receber capacitação em Atos 2. Antes de Atos 2, eles eram um monte de homem que não sabia discernir entre a mão direita e a me prova. Jesus falou assim: olha, eu vou morrer. Quando Jesus está indo na Cesareia de Filipe, Marcos 5, Marcos 9, Jesus está indo na Cesareia de Filipe, diácono Marcos, ele vai com eles. Aí de repente Jesus prova eles e fala assim: eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eles perguntam: pode falar, mestre. Aí ele diz assim: o que é que o povo diz que eu sou? Só fala se você dá glória.
Isso, melhorou, olha para mim. Aí ele fala assim, ele diz assim, ó, bora lá, olha, o povo fala que tu é Elias, outros falam que tu é João Batista, outros falam que tu é um do profeta. Aí Jesus falou, peraí, mas vocês que andam comigo, que estão 3 anos e meio comigo, que comem peixe comigo às margens da Galileia, que já viram milagre, já viram o cego ver, mudo falar, leproso ser purificado, paralítico andar, mar acalmar, curar a sogra de Pedro, tudo. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro entra, quem? Tinha que ser ele, o agoniado, o para frente. Tu és o Cristo. Tem 3 interpretações nesse texto. A primeira interpretação, a Igreja Católica diz que ele é o primeiro Papa. A segunda interpretação diz que é Cristo. E a terceira interpretação diz que Pedro está representando a igreja. Quando ele fala, tu és Cristo, a pergunta de Cristo em seguida para ele é, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Pergunte por quê? Se você procurar Jesus por conta própria, você só vai conseguir ter informação científica, bíblica ou teológica dele. A única maneira de tu encontrar Jesus é se o Espírito Santo revelar quem ele é para ti. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar. Como assim, pastor? Irmão, arrepiou, dá um glória que arrepiou o pelo essa aqui. Olha aqui, deixa eu te explicar. Tem pessoas que vivem procurando Jesus para questionar. Será que ele morreu? Será que ele existiu? Será que ele foi um profeta? Será que ele foi isso? Será que ele foi aquilo? Se você prestar atenção no que o povo respondeu, por exemplo, repita comigo o seguinte: Elias, João Batista, um dos profetas. São todos mortos. Os profetas estão todos mortos. Elias tinha morrido e João Batista tinha acabado de morrer. Eles estão falando para Jesus, tu é um profeta. Só que o Espírito Santo entrou na boca de Pedro. Oh glória. Aí ele falou assim, e tu? Ele falou, tu és o Cristo. Segundo Jesus, não dá para encontrar essa informação sozinha. João capítulo 15, versículo 16, ele diz, não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeeis para que vade, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedido ao Pai, crendo ele vos... Aí ele olha para os 12, esperando uma palavra de consolo, que ele está indo para a cruz morrer por causa de nós, e todo mundo dá glória. Aí ele está indo para a cruz morrer, quando ele olha para os 12, esperando uma palavra, estão lá com cara lambida. Escuta, ele falou assim, Pedro, convém que o Filho do Homem morra. Quando Pedro escutou isso, no texto Pedro fala, não Senhor, tu não vai morrer nunca. E ele levou tão a sério que ele cortou a orelha de Malco. Do rapaz lá dentro do soldado. Olhe para mim aqui, ele levou tão a sério que ele cortou a orelha do soldado, sim ou não? Olhe para cá. Quando Pedro fala isso, Deus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque Pedro é aquele crente que não quer sofrer. Quando Pedro ouviu da boca de Jesus assim, ó, o Filho do Homem vai ser cuspido, vai ser rejeitado, vai ser blasfemado, vão desonrar ele, vão morrer. Só que no final Jesus fala uma palavra linda, pergunte qual? Mas ao terceiro dia. Presta atenção, é a nossa vida, ó. A gente vai sofrer, a gente vai ser cuspido, porque o servo não é melhor que o Senhor, viu? Por exemplo, olha para mim, olha para o teu irmão, hein, rapidinho, olha irmão, e fala assim para ele, tá cheiroso, quer dizer que Cristo sofre, e tu não quer sofrer. Irmão, segura, olha para mim aqui. Se aquele que não tem pecado, imaculado, nunca falou mal de ninguém, santo, poderoso, filho de Deus, o dono de tudo, segura, o rei do universo, nunca fez mal para ninguém, sofreu. Agora falar da gente, imagine a gente, fofoqueiro. Se é tu, vai confessando teu pecado, vai, mentiroso, fofoqueiro, compra e não paga, disse-me disse, e outros pecados que não vem nem quando, a gente vai sofrer, sim ou não? Aí Jesus olha, esperando uma palavra, mas quando que vem? Olha que líder, gente, por isso que vale a pena servir Jesus. Ele olha para os 12, irmão Marcos, ele é homem ali, viu? Ele tira a força de onde não tem. A Bíblia diz que sobre ele estava a plenitude do Espírito. Estava o quê? Não era uma porção do Espírito, era todo o poder do Espírito. Ele dá uma última respirada e olha para eles e diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Não, irmão, não, peraí, calma. Você não escutou, vou falar de novo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos. Que líder é esse que está morrendo, mas no último suspiro ainda está conseguindo pegar força para ajudar 12 que vão dar continuidade. Amém ou não amém? Aí escuta, está com a Bíblia aberta aí, capítulo 14. Já estamos terminando, capítulo 14, presta atenção para mim. Só que presta atenção, mesmo eles ouvindo essa palavra, olha como eles são meninos que não sabem discernir nada. Como assim, pastor? Me prova. Versículo de número 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o quê?
Aí pula Tomé. Põe um 5 aí, lê, igreja. Aí Tomé entra. Tinha que ser o Tomé, né? Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Ó. Meu irmão, isso aqui, se eu fosse Cristo nessa hora, eu queimava ele. Vai. Olha aqui para mim, irmão. Como é que ele não sabe o caminho? Do 5 ao 7 de Mateus é só pregação. João 10 é só pregação. João 11 é só pregação. João 14, 15, 17 é só pregação. Todo o tempo que Cristo está fazendo milagre, antes dele fazer milagre, ele fala do reino. Aí ele fala assim, olha, vocês sabem o caminho. Aí Tomé fala, mas Senhor, é aquele crente que está todo domingo ouvindo pregação, mas a Bíblia ainda não entrou nele. Tem algum desse aí? Vai falar nada, né, irmão? Olha para mim aqui. Aí Tomé entrou, Senhor, para onde vais? Como saber o caminho? Aí ele vai responder, agora presta atenção, até mesmo as palavras mal colocadas, olha isso aqui, olha para mim aqui, irmão, por favor, até mesmo as palavras mal colocadas pelos discípulos, tiraram coisa tremenda de um líder fantástico chamado Cristo. Olha o verso 6, Cristo poderia esculhambar ele, sim ou não? Sim ou não? Olha o que Tomé arrancou de Cristo, Tomé, eu sou o caminho. Oh glória, levante a mão, irmão, pelo amor de Deus. Tomé, eu sou a verdade, Tomé. Tomé, eu sou a... E ninguém, preste atenção, se tu está pensando que tu pode chegar ao céu de outro jeito, sinto muito te dizer que não existe essa possibilidade. A única possibilidade de chegar ao céu é através do homem chamado Cristo Jesus. Mas pastor, eu pago meus votos, não salva. Pastor, eu cumpro um sacramento, não salva. Pastor, eu guardo o sábado, não salva. Pastor, eu faço tal coisa, não salva. Pastor, não salva. Só Cristo Jesus pode te levar até a Nova Jerusalém. Só que preste atenção, prossiga comigo. Depois que ele fala isso, olha o que ele diz no verso 7. Por favor. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. E desde agora conheceis o que tendes. Preste atenção. Olha para mim aqui, rapidinho. Todo judeu é fascinado por uma coisa. Pergunte o quê? Eles queriam ver Deus. Tanto que nesse texto eles vão falar, pastor Bruno, Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, mostra-nos o quê? Se eles tivessem lido a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, eles não tinham lido isso. Só que a carta de Paulo ainda não tinha sido escrita. Porque Paulo escreveu, ó, aquele que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e ninguém pode ir. João no Evangelho, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele diz que ninguém viu a Deus, só aquele que desceu de lá. Quando eles perguntaram para Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, olha a resposta de Jesus, só fala-se tudo da glória. Jesus falou assim, que vê a mim. Aleluia. Quer conhecer a Deus? Olha para Cristo. Quer conhecer quem é Deus? Olha para Cristo. Irmão, Cristo veio revelar quem é quem. Quem é o Pai. Agora presta atenção. Parece que as coisas estavam melhorando. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem ama Jesus aqui? Olha o que você está falando. Vou perguntar de novo. Quem ama Jesus aqui? Diminuiu por quê? Os que falaram que amaram ainda agora. Preste atenção. Segundo Jesus, tem característica das pessoas que amam Ele. Já? Versículo 15. Leia, Jesus falando com você. Ó. Essas falas são dele. 1, 2, 3, leia. Quem ama Jesus não é quem vem no culto chorar. Quem ama Jesus é quem guarda os seus. Presta atenção, não é os teus mandamentos. É os mandamentos de Cristo. E o que é os mandamentos de Cristo? Coloca o versículo 21, rápido. 21. Olha ele falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E aquele que me ama será amado por meu... Segundo esse texto, a única maneira de Deus te amar é se tu estiver em Cristo. Como assim, pastor? Presta atenção. Lembra quando Caim matou Abel, lá no Éden? Olha aqui para mim. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava. Pergunte o quê? Vingança. Caim, o sangue do teu irmão clama. Só que na cruz um outro sangue também clama. Ai meu Deus do céu. Vou pregar para cá, para esse lado que está dando mais glória aqui desse lado. Olha para mim aqui. Um outro sangue na cruz clama. Pergunte o quê?
Se o sangue de Abel falava vingança, o de Cristo fala: Pai, perdoa. Presta atenção, olha para mim. Sabe o que o Spurgeon disse? Que se Deus olhasse para cá agora, Ele matava todo mundo. Pergunte por quê? Porque o homem sem Cristo é pecador, e o salário do pecado é a 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Por que Deus não mata todo mundo aqui agora? Porque quando Ele olha para cá, Ele não vê você, mas Ele vê o sangue do Cordeiro que foi derramado. Segura. Segundo Jesus nesse texto, o Pai só se revela para quem está em... Não adianta tu querer encontrar o Pai longe de Cristo, que não dá. Não adianta tu querer encontrar o Pai com subterfúgios humanos, que não dá. Não adianta tu tentar encontrar de forma filosófica, social, psicológica, histórica, que não dá. Foi por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no... Escuta, irmão, não sei por qual motivo, mas isso faz o meu coração encher de alegria. Pergunte: o que, pastor? Não sei por qual motivo Deus quis se revelar a cada um de nós, mas eu quero falar uma coisa para você: valorize isso. Na verdade é assim, ó. Tem pessoas que batem no peito e falam assim: eu conheço a Deus, mas as obras dela mostram ao contrário. Mateus capítulo 7, Jesus, eu estou só com Cristo hoje. Jesus falou assim, ó: a árvore é conhecida pelos... Aí ele lançou: a árvore má não pode dar fruto bom, e a árvore boa não pode produzir fruto mau. Pelos seus frutos os conhecer. Em seguida ele fala: acautelai-vos dos falsos profetas. No capítulo 15 desse evangelho ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele falou que ele é a verdadeira, porque tem uma falsa. Então tem muita gente que fala: eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas os frutos dele mostram totalmente o quê? Ao contrário. Escute isso aqui para a gente terminar. Jesus veio só dar ele veio dar só como é o nome daquele negócio que os coaches fazem? Não, os coaches ensinam, como é que eles falam assim? Treinamento, como é? Não é essa palavra, treinamento. Não é um spoiler. Ele veio dar só um treinamento aqui, olha aqui para mim, um intensivo. Ele pegou os 12 e falou assim: olha, é vocês que vão continuar isso aqui. Eu vou ficar só 3 anos e meio. Aí ele sobe, né? Eles estão olhando aqui, aí desce 2 anjos. Aí eles estão com os olhos fitos. Atos capítulo de número 1, Bíblia, irmão, aqui é só Bíblia, viu? Atos capítulo de número 1. Aí eles olham para ele e falam assim: varões galileus, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que esse homem subiu. Aí, segura. Acabei com o arrebatamento secreto agora. Como assim, pastor? Os irmãos falam que vai ser secreto, então o anjo mentiu. Porque o anjo falou: da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Lá em Apocalipse, o mesmo João escreveu que todo olho... Não acredita nessa história de arrebatamento secreto, que isso é história, irmão. Lê a Bíblia e aprende. Não tem arrebatamento secreto, todo olho verá. Isso quem ensina... Deixa eu uma outra mensagem, bora olhar para cá. Aí lá vem Jesus, subindo. Quando ele sobe, Jesus está aqui. Agora presta atenção. Que missão, né? Jesus está indo embora, sem o Espírito Santo. Os 12 dão conta do negócio. Vê o versículo 16, por favor. Ele falou assim: olha, eu rogarei o Pai. Irmão, lembra que quem está falando aqui é um Cristo que vai morrer. Você sabe por que Paulo escreveu assim, ó: todo joelho se dobrar e toda língua confessar? Pergunte por quê. Qual foi a vez na Bíblia que você viu Jesus falar assim: mudo, fala, e o mudo ficou sem falar? Cego, vê, e o olho dele tem que dar jeito. Paralítico, levanta, e o osso teve que se desentortar. Pergunte por quê. Porque sobre a autoridade de Cristo está o cosmo. Quando ele fala, tem que acontecer, é decreto. Aí ele, o filho que vai morrer, está falando: pai, eu vou, mas eles não conseguem só. Antes de você ler comigo, olha o versículo 18, coloca: lei da glória, que é a Bíblia. Não vos deixarei órfãos. Olha para o teu irmão rápido, olha, e fala assim: tu não está sozinho. Olha de novo, fala assim: pode teu marido te abandonar. Isso, joga na cara dele, vai. Pode a tua mulher te abandonar, pode...
Pastor é doido mesmo, né? Olha para mim aqui, Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe que amamenta esquecer do filho do seu ventre, mas ainda que ela se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti, diz o... Olhe para mim. Jesus, irmão, outra coisa, quando ele sobe e fala que ele não deixou a gente órfão, ele diz, ó, e ele estará convosco. Não, ele falou uma semana. E ele estará convosco 10 anos. E ele estará convosco todos. No dia mau ele está lá, no dia bom ele está lá, no dia da prova ele está lá, no dia da angústia ele está lá. Outra coisa, presta atenção. Quem é que vai entregar a igreja que tá, a igreja que vai subir, ela está aqui? Não. A igreja que vai subir está aqui? Quando o Espírito que está aqui agora, por exemplo, Jesus está onde agora, segundo a Bíblia? Jesus está onde agora, segundo a Bíblia? Ele está sentado à destra do Pai, glorificado, intercedendo por nós. Sabe por que tu não morre? Porque ele está todo o tempo, não, Senhor, dá mais uma chance. Não, Senhor, perdoa. Não, Senhor, foi eu que morri. Calma. E quem é que está aqui agora? O Espírito Santo. É Ele que está aqui. Por exemplo, quem é que convence do pecado, do juízo e da justiça? Quem é que faz tu crer no sacrifício de Cristo? Presta atenção para mim aqui. Quem vai pegar a igreja que está aqui e levar ela até o encontro de Cristo nas nuvens é o Espírito Santo. E ele vai falar assim para Cristo naquele dia, ó, Senhor, está aqui, ó, da mesma forma que tu me entregou, santa, pura, perfeita, sem mácula, imaculada. Tem gente que diz assim, ó, a igreja mudou, não a de Cristo. Entra época, sai época, entra tempo, sai tempo, entra internet, sai internet. A igreja de Cristo continua a mesma. Como assim, pastor? Que negócio é esse, por exemplo? Outra coisa, o ambiente não determina quem você é. José está lá no Egito, mas ele continuou sendo crente. Daniel está lá na Babilônia, mas ele continuou sendo crente. Neemias está lá na Pérsia, mas ele continuou sendo crente. Sim ou não? Não determina quem você é. Aí escuta só, vamos lá, volta no 14, rápido. Prometo que é o último versículo. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus falou assim, olha, eu sou Consolador. Eu vou subir, mas Ele vai voltar para... Repita comigo, diga assim, outro. Diga héteros. Fala alos. Héteros é de onde vem a palavra heterossexual. E alos significa da mesma forma. No grego existe duas palavras para outro. Héteros e alos. Héteros, outro de forma diferente. Alos, outro da mesma forma. Esse outro aqui não é héteros, é alos. Quando Jesus subiu, ele falou assim, olha, eu vou. Mas eu vou enviar um com o mesmo poder. Aleluia. Irmão, presta atenção. Se ele mandasse Miguel, a gente estava meio na roça. Pergunte por quê? Porque o diabo enfrentou Miguel 2 vezes na Bíblia. Apocalipse 12 e Judas, a carta de Judas. E na carta de Judas, o Miguel olhou para Satanás e falou, o Senhor te repreenda. Então a gente vê que o diabo é um demônio muito forte. E existe um demônio lá no Apocalipse chamado Abaddon ou Apolion, que ele é chamado de rei das trevas. Que ele pode ser mais forte que o próprio Satanás. Existem 200 milhões de demônios lá que vão ser soltos na grande tribulação. E fora que a gente não sabe, que a Bíblia não diz. Só que Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar qualquer um. Aleluia. Irmão, toda vez que tu acordar, escute isso aqui para mim, olhe para mim, já terminei. Toda vez que tu acordar com aquela deprê, é quase todo dia, pastor. Ó, Deus está me revelando, teu CPF é 4, mentira, brincadeira. Olhe para mim aqui. Toda vez que tu acordar com aquela depressão, com aquela ociosidade, com aquela ansiedade, o Espírito Santo vai dizer, filho, aquele que começou a boa obra. Não, te pega nessa palavra, irmão. Não é por nós, a gente já tinha parado há muito tempo. É tanto problema que a gente enfrenta, sim ou não? É tanta luta todo dia. A gente não sabe como é que a gente consegue vir para o culto, levanta a mão, dá glória e sorrir. É porque o Espírito Consolador está conosco todos os tempos. A gente não está só, irmão, a gente tem Ele. Os livramentos, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Os problemas resolvidos, o Espírito Santo está te dando livramento. Olha, os demônios que Ele vence, que tu não vê, que eu não vejo. As línguas que falam da gente por trás das paredes que nós não ouvimos, Ele ouve. O camarada está falando assim, ó,
Não vai, não, é isso, é aquilo, olha, não vai dar certo. É fulano, não, bora se levantar, vamos. Aí o salmista entra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levante a sua mão quem está debaixo da autoridade de Deus. O maligno não toca, o diabo não toca, espíritos das trevas não toca. Nós estamos guardados pelo Senhor. A palavra de Deus é essa aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Meu Deus, aleluia. Vou falar de novo. Não se turbe o vosso coração. Escute isso aqui, ó. Já terminei, olhe para mim aqui, de verdade. Abra os seus olhos e olhe aqui para mim, por favor, todos. Alguma vez você viu na Bíblia Jesus falar e não cumprir? Sim ou não? Todas as coisas, sem tirar um ponto, um pingo no i, tudo que Cristo falou ele cumpriu. Versículo de número 28, por favor. Ouviste o que vos disse: eu vou, mas eu volto. Ah, meu Deus. Se eu falasse, Deus está te dando uma casa e um apartamento, tu ia pular. Olha o que o texto está falando, pastor Wesley. Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Irmão, qual é a sacada? Pastor, o que é que a gente faz? Deixa o Satanás virar o Zezéu lá fora. Ele manda lá fora. Lá quem é dele, ele faz o que ele quer. Mas quem é do Senhor, quem manda é o Senhor. Ai, mas fulano está no pecado, fulano está na Heineken, fulano está na deixa ele lá. Quem está sujo, sujo-se mais. Quem está santo, santifique-se mais. Quem está lá, deixa ele tomar o que ele quiser. A gente vai continuar tomando Santa Ceia até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Lá vai, domingo, olhe para mim. Ô glória, Jesus está aqui, irmão. Primeiro domingo do mês, não, está à destra do Pai, é só uma figura de linguagem, tá? Primeiro domingo do mês, onde nós vamos? Vai de novo, culto de Santa Ceia. O camarada que é ímpio, que não conhece Jesus, que não tem o nome escrito no livro da vida, que não é regenerado, que não é justificado, que não é santificado, não entende nada disso aqui. Aí ele pensa assim: vai ter o clássico hoje, Fluminense e Flamengo, um churrasquinho top aqui, aquela picanha, uma canela de pedreiro, não vou falar errado, como é agora? Aquela branca canela de pedreiro, não é isso? Tu conhece, né? Olha para mim, tá perdoado. Olha para mim aqui, aquela marcou de novo, rapaz, ele é uma bênção. Olha para só ele, toda vez, olha aqui para mim. Aí tá lá, aquele futebol, aquela picanha assadinha, olha para cá, aquela canela de pedreiro, aquela que sai branca. Aí ele tá lá, né? Eu vou lá. Eu não entendo esses crentes. Aí a gente vem para cá, a gente não usa álcool. Ah, Jesus. Ninguém tem cigarro de maconha no bolso. Se tiver, te liberta hoje, irmão. Ninguém tem cigarro de maconha no bolso. Ninguém vai cheirar cocaína. Ninguém vai tomar devassa, Heineken, sabe lá o diabo que o parta. Aí as irmãs começam. Ela chega aqui, aí vem uma senhora, uma velhinha. Aí ela pega o microfone: bendito seja o Cordeiro. Aí quando eu vi umas duas, começam a chorar daqui, ó. E na cruz por nós padecer. Aí as irmãs que estão caladas entram: vou mais cané. Bora, me ajuda, meu irmão. Sim. Mais alvo que a neve. Segura. Aí ele não entende. Por quê? Porque ele pensa que o livre é ele. Meu Deus. E que o preso somos nós. Porque ele olha para a nossa vida e fala: ai, Jesus amado. Ele olha para a nossa vida e fala assim: esse crente não pode nada. Não pode ter duas mulheres. E não pode mesmo, irmão, é só tua. E até que a morte o separe.
não pode ter 2 maridos, não pode beber, não pode chamar palavrão, não pode nada, porque nós somos separados. Por exemplo, olha para mim, olha. Aí lá vai o livre. É só uma ilustração, estou liberto disso há tempo, irmão. Olha para cá. Ele chega na frente da cachaça, da cerveja, do vinho, sei lá o que é. Aí ele está aqui, não vou beber, mas ele não se segura, porque o Senhor dele é o pecado. E o Senhor dele, pecado, fala: bebe, te afunda, vira porco, vira pavão, vira macaco, vira leão. Só que o salvo, tem algum aí, meu irmão? Chega diante do mesmo copo e ele bebe se ele quiser, porque ele pode dizer sim ou não, porque o sangue de Jesus alcançou a vida dele. Sabe por que o sexo te domina? Sabe por que a pornografia te domina? Sabe por que o vício te domina? Sabe por que o álcool te domina? Porque Cristo ainda não habita dentro do teu santuário. Aí tem que terminar cantando essa, né? Ré maior. Levanta a mão. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém, eu escuto barulho de línguas estranhas, e eu também o amarei. Ele escolheu você para se manifestar, meu irmão. A Ele. Não se turbe o vosso coração, e credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos. Se tem alguém para Jesus, levanta da tua cadeira e vem se entregar para Ele aí. Vós conheceis o caminho, que é isso? E em verdade eu vos digo, mas aquele que crer em mim, obras. Levante a sua mão e declare para Ele nessa noite, igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Se me amar verdadeiramente, o quê? E guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará. Que graça, Jesus! E o Espírito da Urabacaseque a Chorabacana. Mas Ele habita em vós, estará em vós. Levante a sua mão e cante, vai! Aquele que tem os segura na mão do teu irmão aí. Segura na mão do teu irmão aí, querido. Isso. Segure na mão dele e vamos declarar. Quero chamar a mãe, Senhor, aleluia, a Ele. Levante a mão dele o mais alto que você puder, e a igreja declara: Pai, quero te amar.
Isso é avivamento na palavra. Só a igreja do Senhor declara, vai. Aquele que tem o... Meu Deus, cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai da tua cadeira e vem agora, rápido, vai! E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei E me manifestar